Senhoras e senhores, nosso muito bom dia, de mais uma vez a gentileza, para que todos se acomodem, pedir que deixem os corredores, acesso às mesas liberado, a gente pede a compreensão das assessorias, dos representantes da imprensa que cobrem o nosso evento. Sejam bem-vindos ao evento que marca o lançamento da 26ª edição da Expo Direto Cotrijal. Em cada ciclo do agro existe algo que nunca muda, a capacidade de seguir em frente. Mesmo quando os desafios se impõem, o campo responde com trabalho, inovação e confiança no amanhã. Foi dessa visão que nasceu o Expo Direto Cotrijal, um espaço criado para reunir pessoas, compartilhar conhecimento e transformar cooperação em desenvolvimento. Tradição e tecnologia caminham juntas, conectando experiências, soluções e oportunidades que impulsionam o agro brasileiro. A Expo Direto 2026, mais uma vez, será um grande ponto de encontro, onde ideias se cruzam, parcerias se fortalecem e o futuro começa a ser construído safra após safra. Mais do que apresentar soluções, a feira reafirma um propósito, o de valorizar quem produz, quem inova e quem acredita que o campo é essencial para o desenvolvimento das pessoas, das comunidades e do nosso país. É com esse espírito que damos início ao lançamento da Expo Direto Cotrijal 2026, um movimento que conecta conhecimento, cooperação e confiança no futuro do campo. Gostaríamos aqui de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: governador do Estado, Eduardo Leite, presidente da Cotrijal e da Expo Direto Cotrijal, Ney César Mânica, vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, representando o Senado Federal, o senador Luiz Carlos Reis, representando a Câmara dos Deputados, deputado federal Pedro Westphalen, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Sérgio Pérez, representante do Tribunal de Justiça, desembargador Cairo Roberto Rodrigues Madruga, secretário-geral do Ministério Público, doutor João Ricardo dos Santos Tavares, defensor público-geral do Estado, doutor Newton Leonel Arnec Maria, os deputados federais Giovanni Cherini, Luciano Zucco, Pompeu de Matos, embaixador da Expo Direto Cotrijal e vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Vor, o chefe do escritório de representação do Itamaraty, no Rio Grande do Sul, embaixador Marcelo Baumbach, os cônsules gerais da Alemanha e Mark Bogdan, também das Filipinas, Sonchai Ansuj, e demais representantes de delegações internacionais e países. Também saudamos a presença do vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Edson Brum, prefeito de Não Me Toque, Gilson dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Não Me Toque, vereadora Marina Trenepol Crestani, os secretários de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edvilson Brum, também o adjunto Márcio Madaleno, Casa Civil Arthur Lemos, Desenvolvimento Rural Gustavo Painha, adjunto Edmilson Perizari, Desenvolvimento Econômico Leandro Ewald, Logística e Transporte Juvir Costela, Trabalho e Desenvolvimento Profissional Gilmar Socella, Meio Ambiente e Infraestrutura Marjorie Kaufmann, do Turismo Ronaldo Santini, Desenvolvimento Social Beto Fantinel e chefe de gabinete Coronel Euclides, também o secretário e coordenador do Gabinete dos Prefeitos do Governo do Estado, Salmo Dias de Oliveira, os deputados estaduais Hernani Polo, delegada Nadine, delegado Zucco, Adolfo Brito, Elton Weber, Felipe Camozato, Gustavo Vitorino e Marcos Vinícius. Comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio Feoli, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Ricardo Matei dos Santos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto, também os representantes de autarquias, órgãos públicos de governo, Banco do Brasil, Ricardo Luiz Sem, Banrisul, Fernando Lemos, Badesul, Cláudio Gastal,
Invest RS, Fabrício Fórias, Emater, Luciano Schwerz, BRDE, Maurício Mocelin, Embrapa, Oswaldo Vieira, CREA RS, Roque Botilho e Caixa, Bruno Tito Rocha. Também nossa saudação aos presidentes, representantes de entidades de classe, Fiergues, Cláudio Bier, Farsul, Domingos Velho Lopes, Fecomércio e Conselho Deliberativo do Sebrae RS, Luiz Carlos Bom, Osergues, Darcy Hartmann, Fecoagro, Sérgio Feltraco, Fetag, Eugênio Zanetti, FAMURS, Volmar Teles, Prefeito Saldanha Marinho, Federação Rodrigo Souza Costa, FUBRA, Marco Antônio Dornelles, Ajures, Desembargador Marcelo Lemos Dornelles, Sulpetro João Carlos Dalacqua, Setsergues Delmar Albarello e Cimental José Scapini, também diretor superintendente Senar RS Eduardo Condorelli, diretor superintendente Sebrae RS Joel Vieira Dada, presidente da UBRA Carlos Melk e também o diretor executivo da UPF Paulo Fernando dos Santos. A Expo Direto conta com o apoio de empresas e entidades que acreditam na feira e que trabalham para que ela cresça cada vez mais. Por isso, nosso agradecimento especial aos nossos parceiros e patrocinadores desta edição, com Cota Ouro, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil, patrocinadores com Cota Prata, Banrisul, Sistema Osergues e Singenta, e os patrocinadores Cota Bronze, Intacta 2, Extend e também Yara Fertilizantes. Nós informamos aos profissionais dos veículos de comunicação que nos prestigiam, logo após o cerimonial de lançamento, será realizada uma coletiva de imprensa na sala Farroupilha. É necessário se inscrever para fazer perguntas. Para isso, basta acessar o QR Code disponível no press kit entregue na entrada do evento. O código direciona para o contato da assessoria de imprensa da feira. É necessário informar o nome completo e o veículo de comunicação que representa. Nós aproveitamos para informar que a Sala Farroupilha também está disponível como espaço de apoio à imprensa durante a nossa solenidade. No local será possível acompanhar a transmissão do evento, além de contar com o café da manhã à disposição. Tá bem? Algumas histórias não começam com palavras, mas com atitude. Começam no campo, no trabalho diário, na decisão de seguir produzindo, inovando e cooperando, mesmo diante dos desafios. A Expo Direto é reflexo desse espírito. Ela nasce da confiança no campo, da força da cooperação e da certeza de que o futuro se constrói com conhecimento, tecnologia e pessoas caminhando juntas. O vídeo que vamos assistir traz essa essência. Ele fala de quem acredita, de quem transforma desafios em oportunidades e de quem faz o agro um propósito de vida. Convidamos todos a sentir mais do que assistir este lançamento, porque a Expo Direto Cotrijal é um movimento que vai muito além de uma feira. Com vocês, o vídeo de lançamento da Expo Direto Cotrijal 2026. O campo nunca parou. Mesmo quando o tempo é incerto, há sempre alguém acreditando. Acreditando que vale a pena plantar, cuidar, insistir. Acreditando que a terra retribui o esforço, que a tecnologia pode transformar o dia a dia. E que cooperar é o que mantém o campo de pé. Começa hoje a primeira Expo Direto. A Expo Direto Cotrijal nasceu desse acreditar, de um grupo de pessoas que decidiu se unir. Aqui, cada ideia plantada vira conhecimento. Cada encontro, uma oportunidade de fazer o agro mais forte. Porque a Expo Direto é mais do que uma feira. É o movimento de quem acredita no campo, de quem vê no futuro uma nova safra de possibilidades.
Gente que transforma tecnologia em esperança. Gente que faz da terra um propósito. Expo Direto Cotrijal 2026. O movimento de quem acredita no campo. Gostaríamos também aqui de registrar, agradecer as presenças, deputada federal Anne Ortiz, da subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cine Lima, também delegado Kleber dos Santos, representando a Polícia Civil, prefeito de Carazinho, João Pedro Albuquerque de Azevedo, os superintendentes da Cotrijal, comercial Jairo Kohlrausch, de produção vegetal Gelson Melo de Lima, administrativo financeiro Marcelo Ivan Schwalber, também o vice-presidente da FenaSoja, Fabiano Soutos, os ex-ministros Odacir Klein e Carlos Marum, diretor de Relações Institucionais da EGEA, Fabiano Dalazen, presidente da Sicredi Central Sul-Sudeste, Márcio Porte, também os executivos dos veículos de comunicação, Rede Pampa, Alexandre Gadré, Jornal do Comércio, Giovanni Tumeleiro, Correio do Povo, Telmo Flor, João Miller, Grupo RBS, Leonardo Pérsigo e Band RS, Lisiane Russo. Também os vereadores de Porto Alegre, comandante Nádia e Denir Sequim, presidente do Sindicato Rural de Não Me Toque, Teodora Ludkmeyer, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Não Me Toque, Michael Jungs, presidente da Associação Comercial de Não Me Toque, Juliano Guelo, presidente da CIR, Aline Colombo, demais autoridades aqui presentes, diretores, gerentes, colaboradores da Cotrijal, diretores executivos das empresas patrocinadoras da Expo Direto Cotrijal, produtores rurais, empresários do agronegócio, presidentes executivos de cooperativas, demais secretários municipais, vereadores, presidentes de câmaras de comércio, demais diretores executivos de veículos de comunicação, dirigentes e diretores de bancos e instituições financeiras, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Eu gostaria de convidar aqui ao nosso palco nosso anfitrião do evento, para saudar os nossos convidados, dar as boas-vindas a todos, presidente da Cotrijal e da Expo Direto Cotrijal, Ney César Mânica. Gostaria de, inicialmente, saudar o nosso governador, Eduardo Leite, seu nome, saudar todo o governo do Estado do Rio Grande do Sul, também fazer uma saudação ao nosso senador Luiz Carlos Ains, em seu nome, todo o Senado Federal, ao nosso deputado federal Pedro Westphalen, também em seu nome, todos os deputados aqui presentes, deputados federais. Também gostaria de saudar o nosso presidente da Assembleia, Sérgio Pérez, seu nome todos os deputados estaduais, ao nosso vice-presidente Enio, seu nome saudar toda a grande família Cotrijal e todos os produtores, ao nosso representante do Tribunal de Justiça, o Cairo Roberto Rodrigues Madruga, secretário-geral do Ministério Público, nosso amigo doutor João Ricardo Santos Tavares, também doutor defensor público geral do Estado, doutor Nilton Leonel Maria, saudar toda a representação aqui da área internacional, na pessoa e no nome do nosso embaixador Paulo Sérgio Pinto, toda a área internacional aqui presente. Também uma saudação muito carinhosa ao nosso prefeito municipal, Não Me Toque, Gilson dos Santos, ser jovem prefeito, que tem nos ajudado muito nessa caminhada. Seu nome todos os prefeitos presentes. Também uma saudação muito carinhosa a todos os patrocinadores, expositores, a vocês da imprensa, que são pilares fundamentais para o processo e o sucesso e o desenvolvimento da nossa Expo Direto, do nosso agronegócio e do nosso Estado. Nós iniciamos 2026 com grandes desafios. Não é diferente todos os anos. Já iniciamos um ano com uma perspectiva de uma estiagem novamente em alguns pontos do Estado. Isso tem nos preocupado.
mas como viemos de 4 estiagens, 2 enchentes, e o povo gaúcho é muito resiliente, nosso governador, sob seu comando, enfrentamos todas essas crises. E eu espero que a chuva volte a normalizar nos próximos dias, para que nós possamos ainda ter uma boa safra, para que nós possamos desenvolver o agronegócio e também a economia do nosso estado. A Expo Direto ela tem como objetivo trazer a tecnologia, a inovação e a oportunidade de negócio. Ali estarão presentes mais de 550 expositores, mais de 250 a 300 mil visitantes, se lembrando que mais de 90% são pessoas ligadas ao agro, porque a Expo Direto, como é de conhecimento de todos, ela inicia às 8 da manhã com o hino nacional, encerra às 18 com o hino do Rio Grande, não tem shows, não tem bebida alcoólica, ela é uma feira de negócio, business. E nós teremos muitas oportunidades dentro da Expo Direto, das novas inovações, das novas tecnologias, apresentado por nossos expositores. Também aqui está todo o setor financeiro que participa da Expo Direto. Aqui nós esperamos que eles venham com alguma surpresa para nós, com juros melhores, né? Para que o agronegócio possa realmente a locomotiva da nossa economia. Mas sabemos de toda a situação econômica, mas com certeza as instituições estarão presentes com boas linhas de crédito lá na Expo Direto. Também estaremos fazendo os eventos tradicionais, que são os debates, os fóruns dentro da cadeia produtiva. Teremos audiência pública também, coordenado pelo senador Luiz Carlos Reis, junto com a Câmara Federal, debates importantes para que nós possamos levar as autoridades estaduais e nacionais às reivindicações do agronegócio. Não podemos esquecer que o nosso produtor está com um passivo muito grande, o produtor está em dificuldade, o nosso produtor ele quer pagar a sua conta, mas ele não tem renda. E essa compreensão é que a gente não está conseguindo que o governo federal entenda um alongamento da dívida do nosso produtor com juros compatíveis. Eu tenho defendido, e nós temos defendido, que se crie um fundo nacional de seguro agrícola, onde toda a cadeia produtiva participa. É o produtor, é a indústria de máquina, é de fertilizante, é de químicos, é sementeiras, para que nós possamos criar um fundo nacional que, quando tem um problema no Estado, este fundo ele dá suporte e não para a economia. Aí o produtor paga o banco, paga a cooperativa, o comerciante, o dinheiro gera. Eu acho isso simples de fazer, é uma questão política. É uma questão política. Então eu convido aqui as entidades que estão presentes aqui, para nós, junto com o governo federal, junto com as entidades, começar a discutir esse tema, que eu acho que resolveria todo o problema. Seguro agrícola é fundamental para a sobrevivência da produção. Então, é um tema que nós vamos debater muito lá na Expo Direto também. A Expo Direto se consolidou nesses anos, e aqui eu faço questão de lembrar, quando iniciamos a primeira feira, 2000, era uma feira... Era uma feira regional. Depois ela passou a ser uma feira estadual, depois nacional. Então o ministro Pratini falou: Mânica, por que não faz uma feira do Mercosul? E no ano seguinte, o nosso amigo Paulo Sérgio sugeriu: por que não transforma em feira internacional? E aí transferimos e passamos a ser feira internacional. Por isso que hoje ele é o nosso embaixador aí, coordenando com o Evaldo aí a nossa área internacional. Então foram passos, e na caminhada também criamos a Calçada da Fama. Calçada da Fama, eu falava, se o jogador de futebol tem Calçada da Fama, se o artista tem, por que o agronegócio não pode ter? E hoje, todo ano, nós eternizamos alguém na Calçada da Fama. São 25 personalidades, pesquisadores, empresários que participam. E esse ano, com muita honra e orgulho, a comissão, por tudo que fez e faz pelo agronegócio, vai eternizar o nosso querido deputado Pedro Westphalen, será eternizado na Calçada da Fama.
lembrando também que o Troféu Brasília Expo Direto, que muitos aqui já foram homenageados, que será realizado dia 8 de março, teremos um grande evento em Carazinho, lá na cidade do nosso prefeito João, onde receberemos 1.000 convidados, autoridades, para realizar a maior premiação do agronegócio brasileiro. Nosso governador já confirmou a presença e nós agora vamos viabilizar a presença de autoridades nacionais. Então, fica aqui também, próximos dias será encaminhado convite a vocês todos para participar desse grande evento. Mas eu queria dizer que a Expo Direto, só contando um pouquinho da história, porque nada se constrói, eu sempre digo que eu não gosto de subir de elevador. Elevador você sobe rápido, mas cai rápido. E nós subimos pela escada, cada ano fazendo alguma coisa, ampliando a Expo Direto. Assim é a vida da Cotrijal. E nós temos tido sucesso. Então eu quero daqui uns segundos mostrar para vocês o que nós vamos fazer de ampliação lá no nosso parque da Expo Direto. Mas só lembrando, a Expo Direto tem um foco em um objetivo único: inovação e tecnologia, onde as universidades possam apresentar, onde as empresas, temos a Arena Agrodigital, que também é um show de tecnologia, é um dos melhores espaços que tem em feiras nacionais, onde se demonstra pelas empresas o que tem de mais alta tecnologia no mercado moderno. Temos muitas empresas que vão trazer novidades internacionais dentro da Arena Agrodigital. Então, esse contexto da Expo Direto vai contribuir muito, e ela só tem sucesso porque nós temos o expositor, que acreditou nela, nós temos os patrocinadores que dão um suporte para que nós possamos repassar recursos para a mídia, que fica bem claro, que a mídia possa ter um início de uma arrancada para juntos nós divulgar essa exposição. Sem vocês, nós não teríamos sucesso. Então, a Expo Direto se constrói com todos nós que estamos aqui e muitos que não estão presentes. Então, queremos deixar aqui um convite, uma gratidão ao governador do estado, ao senhor Eduardo Leite e toda a sua equipe, que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou, e aí nos fortalece a cada vez mais lutar pelo nosso Rio Grande. Muito obrigado pela presença, mas eu gostaria de apresentar 2 pequenos vídeos, e no último vídeo eu quero fazer um pequeno comentário. Então, eu chamaria aí o primeiro vídeo da Expo Direto. Comemoramos 25 feiras, 25 edições de um evento que tem a confiança e o carinho do público. De uma feira que já foi um sonho, construída a muitas mãos. Mãos que trabalharam pela transformação, acreditando em objetivos que são de todos e escolhendo o protagonismo de criar algo tão importante. A Expo Direto Cotrijal, a nossa feira, que é nossa porque é da cooperativa. A feira que é de quase 17.000 associados, construída há 25 edições por quem é daqui, gente do campo. Que leva conhecimento, tecnologia e inovação para quem é do campo. Nossa feira está no coração de todos que a visitam. Porque é aqui que o agro se encontra. A Expo Direto traz o mundo para dentro de Não Me Toque, o mundo inteiro aqui, no interior do Rio Grande do Sul. A feira que é nosso orgulho, porque ela tem a nossa cara e carrega todo o capricho que depositamos em cada detalhe. A Expo Direto Cotrijal mostra o nosso melhor para quem merece o melhor que a gente pode oferecer. É por aqui que exibimos a força de quem permanece no agro e acredita no futuro, mesmo diante de tanta incerteza. E nesses tempos incertos, somos palco não só de conquistas, mas de desafios. Mostramos aqui a resiliência do agricultor gaúcho, em sua vontade de persistir. Por aqui, a gente não vê a história acontecer, a gente faz história. É aqui que reivindicamos e debatemos. É nesse chão que construímos o futuro de todos. Porque se tem uma coisa que temos certeza, é que somos feitos de gente que acredita e que trabalha para o futuro. Nossa feira, construída por agricultores para agricultores, revela que nossas raízes são do campo
e é nele que semeamos nosso futuro. A Expo Direto Cotrijal, que tanto nos orgulha, nasceu no interior do nosso Rio Grande e hoje conquista o mundo. Expo Direto Cotrijal, 25 anos, do campo para o campo. Antes de passar o próximo vídeo, eu queria fazer mais duas colocações importantes. Uma também na Expo Direto, Prefeitura Municipal do Metoque, Câmara de Vereadores e a Cotrijal criaram o Semente de Ouro, um troféu para personalidades que também, de uma forma ou de outra, colaboram com a Expo Direto, com o agronegócio gaúcho brasileiro. E esse ano, então, a comissão estará homenageando lá na Expo Direto um batalhador pelo agronegócio incansável de todos os momentos, que lidera e puxa, que é o nosso senador Luiz Carlos Aires, será homenageado também com a Semente de Ouro lá. E se o governador me permite, eu vou me comunicar agora com a nossa secretária Marjorie, né? Nós estamos aqui presente, a diretoria da Soli 3, que o Walter von Tobel da Cotsal é o presidente, o Germano, presidente da Cotripal, é o vice, e eu, presidente da Coisa, sou o secretário. Nós só estamos aguardando, lá estão todas as máquinas com os pilotos dentro, esperando para tocar o arranque para começar a obra. Mas só falta aquela licencinha prévia do FEPAM. Então, aguardamos essa liberação aí para começar essa obra. Eu acredito que quando ela sair da sala já está autorizado. Obrigado, Marjorie, pela liberdade que a gente tem de poder colocar essas coisas. Nós precisamos, nem tudo é flores, né, pessoal? Às vezes a gente tem que dar uma cutucada. Mas eu queria agora... Pessoal, 1 minuto e eu encerro minha participação. É que nem orquestra sinfônica, tem que estar bem silêncio para a gente tocar a música, né? Mas obrigado, pessoal. Nós, há 2 anos atrás, fizemos um projeto de expansão da Expo Direto, porque nós temos mais de 200 empresas esperando oportunidades. Alguns dizem, presidente, estou há 7 anos, estou há 8 anos, estou há 3 anos. E aí nós, onde é que vamos? Nós já tínhamos ampliado, a Expo Direto tinha 40 hectares, hoje temos 130 hectares. E aí nós não sabíamos, porque ela é comprida, ela é extensa, e aí não sabíamos fazer. Daí o nosso querido amigo, irmão Hernani Polo, nós sobrevoando a Expo Direto, ele como secretário da Agricultura na época disse, por que não faz um asfalto novo no meio do estacionamento? Eu digo assim, mas você está maluco? E arranca o que tem aqui. E aí nós começamos a viabilizar com o prefeito, junto com o governador, foi municipalizado 2 quilômetros, e com uma emenda do nosso deputado Pedro Westphalen, quando nós íamos fazer um movimento de emendas, o Pedro disse, não, deixa comigo. Eu digo, vou levar o projeto. Não, eu vou no Metoque. E ele veio lá com uma deferência especial e nos deu 2,5 milhões de emenda, e a prefeitura complementou. E nós estamos fazendo essa obra que é maravilhosa. Eu gostaria de passar o vídeo, e em cima do vídeo eu quero fazer um pequeno comentário. Aqui, pessoal, dá uma pausa aí, por favor. Aqui vocês estão vendo o asfalto junto à Expo Direto, e aqui o novo traçado. Isso foi uma foto, uma imagem de sexta-feira. Hoje já o prefeito me falou, já estão botando a camada de asfalto. Nós estamos desviando esse asfalto, municipalizamos esse trecho, a Cotrijal cedeu, a prefeitura vai em permuta nos passar, e nós já movimentamos 5.000 cargas de terra para deixar plano esse terreno à direita que vocês estão vendo. Nós vamos realizar 14 quadras de 3.000 metros para o setor de máquinas e equipamentos. E aqui, já arrancamos a cerca do lado direito, passamos para baixo, todas as 2 redes de energia, estamos transferindo os coqueiros também, com licença, é lógico, né? E vamos eliminar esse asfalto que está aí no meio para unificar a Expo Direto. Então, nós vamos agregar muita oportunidade. E nós queremos ver se em 2027 nós oportunizamos
para as empresas que estão aguardando participar. Pode rodar um vídeo para ter uma noção. É uma obra fantástica, porque aqui era caído essa área lá direito, e nós vamos unificar, tirando o asfalto, todos esses coqueiros, cerca, poste, vai ficar um parque todo ele emendado. A partir daqui nós vamos fazer então as 14 quadras para o setor de máquinas, que são 3.000 metros para cada quadra. Aqui nesse espaço que estão concluindo, eu tinha mais de 5 metros de altura que estamos aterrando para deixar no nível da Expo Direto. Pessoal, nos momentos de crise surgem as oportunidades. Quem pensa pequeno não vai a lugar nenhum. Quem pensa grande consegue fazer as obras. Obrigado por todos. Muito obrigado, presidente Ney César Mânica. Também o nosso registro aqui, agradecimento à presença do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamáquia, o deputado federal Alceu Moreira, também a presidente da Junta Comercial Industrial de Serviço do Rio Grande do Sul, Lauren Bomba Mazar. E dando continuidade aqui nas nossas saudações, eu gostaria de convidar aqui ao palco para a sua fala, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Sérgio Pérez. Por gentileza, presidente. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso poder estar aqui, cumprimentando o nosso governador do Estado, Eduardo Leite. Saúdo e cumprimento, senhoras e senhores, secretários e toda a sua equipe de governo. Senhor presidente da Cotrijal e da Expo Direto, Cotrijal, Ney Mânica, ouvindo aqui à sua disposição a visão, agradecendo já aos nossos parlamentares pela colocação. Quem pensa pequeno não chega a lugar algum. Como tem um provérbio que diz, como pensei, assim sucederá, e como determinei, se efetuará. É o que está dentro da Vossa Excelência, e assim tem efetuado essa grande obra. Cumprimentando o nosso vice-presidente da Cotrijal, Enio Schorren, difícil os alemão, senhor presidente do Senado, representante federal, nosso senador Luiz Carlos Enze, também nosso representante da Câmara, deputado federal Pedro Pexuali, senhor representante do Tribunal de Justiça do nosso Estado, desembargador Caio Roberto Madruga, senhor secretário-geral do Ministério Público Estadual, doutor João Ricardo Santos Tavares, senhor defensor público do Estado, doutor Nilton Leonel, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, nosso colega conselheiro Edson Brum, senhor vice-presidente municipal de Porto Alegre, nossa prefeita, né, que está aqui, Bertina. E também quero citar aqui nossos colegas deputados. Espero que nós, colegas, não fizemos burocracias e possamos fazer que o nosso Estado desenvolva cada vez mais. Eu tenho certeza, governador, que a maioria dos nossos colegas defende o agro, defende o crescimento, o desenvolvimento, que o nosso Estado venha ser pujante, como todos os projetos que Vossa Excelência tem lançado para aquela casa têm sido aprovados, e todos, desde das enchentes, tudo que era urgente, em 48 horas nós, parlamentares, procuramos votar, porque entendemos, queremos o bem do nosso Estado.
Meus colegas deputados aqui, Hernani Polo, delegada Nadine, delegado Zuco, Adolfo Brito, Elton Weber, Felipe Camozato, Gustavo Vitorino, Marcos Vinícius, senhores embaixador da Expo Direto, Cotejal, vice-presidente, Rede de Pampa de Comunicação, o nome já diz tudo que é bom, Paulo Sérgio Pinto. Senhoras e senhores, é um prazer poder estar aqui. Eu estava, depois de olhar esses vídeos e depois do nosso Ney Mânica falar, fica até difícil. A gente começa olhando o Paulo Sérgio, está olhando para mim aqui, quando começa a vida de um cidadão lá do interior e chega hoje a tecnologia avançada, a inovação, que nós vimos na Expo Direto. Então, ali se expõe Deus, o trabalhador, da máquina, do homem do campo. Por que é no interior? Por que a gente defende muitos municípios interior? Porque é lá onde está o homem trabalhador, é ali que desenvolve e traz a riqueza ao nosso estado, a todo o país, a exportação, e tudo que nós vimos de bom e de melhor, de inovação, é ali na Expo Direto. Então, quero aqui cumprimentar todos, parabenizar pela sua organização, dizer que depender de nós, do Legislativo, estamos prontos para nós ajudar o nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente deputado Sérgio Pérez, da Assembleia Legislativa. Vamos para a Câmara dos Deputados. Convidamos aqui ao palco para a sua saudação, representando a Câmara dos Deputados, deputado federal, Pedro Westphal. Muito bom dia, senhoras e senhores. Uma manhã de uma riqueza extraordinária. Ney César Mânica que me fez aqui ir às lágrimas, num reconhecimento que poucas vezes se tem na dimensão do evento desse tamanho. Muito obrigado, Ney, muito obrigado, Enio, muito obrigado, Cotrijal, pelo reconhecimento aos políticos. Eu estou sendo homenageado e essa homenagem eu recebo em nome de todos os políticos aqui presentes. É uma das poucas instituições e eventos que valoriza homens e mulheres que fazem da sua vida a dedicação à vida pública. Muito obrigado, Enio, muito obrigado, Ney. Quero, nesse momento, cumprimentar também a Ana, em seu nome, Ana, todas as mulheres aqui presentes, primeira dama, em nome do Ney e do Enio, a todos os presentes nessa cerimônia, de uma dimensão do tamanho da Cotejal, do que ela representa para todos nós hoje. Cumprimentar o senhor governador Eduardo Leite, tem sido um parceiro, um homem que tem estado presente em todos os eventos. Muito obrigado pela sua presença aqui, governador. Em seu nome, cumprimento todo o seu secretariado e demais componentes do nosso executivo estadual, o presidente da Câmara de Vereadores do Estado, da Assembleia Legislativa, Sérgio Pérez. Parabéns, Sérgio Pérez. Em seu nome, cumprimento a todos os deputados aqui presentes, importantes, para que o Rio Grande tivesse avanços importantes nesse governo e nos governos passados. Me lembro bem ali daquela região, governador, que tivemos como secretário de Transporte a oportunidade de fazer muitas obras ali que o senhor complementou. É assim que se faz seguimento de administrações que tem que se complementar. O Estado sempre precisa de alguma coisa a mais. Nós temos que celebrar o que foi feito. Tivemos a oportunidade de, como secretário de Transportes, modernizar a estrada de Carazinho no Metoque, reformar no Metoque Vitor Grefe, enfim, dar condições daquele grão do Estado, que é no Metoque, aonde se pereniza uma maior feira do setor do Brasil e da América Latina e talvez do mundo, ela possa ter condições de que as pessoas que vão lá para fazer negócios, para fazer seminários, para aprender o que há de mais moderno em tecnologia e inovação, tenham como chegar. Então, essa é a nossa obrigação como parlamentares de fazer e como executivo de fazer. Cumprimentar também aqui o nosso querido prefeito Maninho, lá de Nome Toque, o presidente da Câmara de Vereadores, defensor público, secretário-geral do Ministério de Representante, Tribunal de Justiça, a todos que foram cuidadosamente citados pelo protocolo. Não faltou ninguém. Então, a todos vocês, muito obrigado. Eu faço questão de citar os deputados federais aqui presentes. Ana Ortiz, Pompeu de Matos, Alceu Moreira, deputado Cherini, foi os que eu vi aqui presentes. Os que não estão se sintam por mim representados honrosamente. No momento, Ney, em que a Expo Direto
que saiu de Nome Toque, passou do Alto Jacuí, saiu do Estado, se tornou nacional e internacional. Mais de 70 países vão lá fazer negócios, vão lá ver o que se há de mais moderna inovação e tecnologia, e também, durante essa semana, que é uma obrigação de qualquer parlamentar estar presente na Expo Direto, presenciar o que está acontecendo, porque ali se baliza o que vai acontecer no agro no ano. Ali se discute em temas importantes, o que há de mais moderno em tecnologia e inovação para que possamos fazer do Brasil, e ele o é, que tem eventos dessa dimensão, com esse conteúdo, não é só negócio. São seminários, são palestras, são eventos. Lá se discute, senador Reis, aqui em cumprimento aqui, em seu nome, Reis, a todo o Senado Federal, o senhor que é uma referência para nós no agronegócio. Depois eu quero tratar de um tema aqui, eu terminar a minha fala, que nós temos responsabilidade de avançar na Câmara Federal e no Senado. Lá, nesses eventos, que são possíveis ver os avanços que tornaram o Brasil uma potência alimentar no mundo. Hoje, a cada 5 pratos de alimento do mundo, 2 são produzidos no Brasil. E o Rio Grande do Sul tem grandes responsabilidades para que nós vivamos esse momento, que é muito importante para o Brasil e para o mundo. Mas estamos vivenciando uma dificuldade imensa. Já aqui citado pelo Ney, meu caro querido amigo Paulo Sérgio Pinto, um dos homens responsáveis para que tenhamos a dimensão que esse evento tem. Aliás, nessa manhã, demonstrando, pelo tamanho e representação dos que estão aqui presentes, a importância que ela tem para todos nós. Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Judiciário, Defensoria, Tribunal de Contas do Estado, aqui cumprimento aqui o Edson Brum, todos aqui presentes, prestigiando esse evento, que é de caráter internacional, Paulo Sérgio. Você foi responsável por isso. Parabéns a você. Eu peço uma salva de palmas para você, Paulo Sérgio. Merece. Quando foi preciso fazer aquela variante ali, o Ney falou pela manhã, não esperava que falasse, me ligou e queria fazer uma peregrinação no Senado. Digo, Ney, isso é obrigação nossa, de parlamentares, de fazer com que isso aí saia imediatamente. E não hesitamos, as emendas são para isso. Aliás, muito bem usada por todos os políticos gaúchos. Não conheço ninguém que não use bem as suas emendas para eventos dessa magnitude. Portanto, é uma obrigação nossa, não fiz mais do que a minha obrigação, e não esperava esse reconhecimento. Mas quando ele vem de maneira gratuita, vale a pena toda a privação que a gente tem pessoal, da vida familiar, dos amigos, de poder ir à praia, para poder fazer dos nossos mandatos, um instrumento de melhorar a vida das pessoas. Mas nós temos um tema esse ano. Nós temos muita coisa a celebrar, eu tenho muita coisa que falam, o Pedro Westphal é homem da saúde, e é. Aliás, quero compartilhar com todos vocês que estão aqui, eu honrosamente fui convidado a participar do Conselho Superior da Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo, no Conselho de Saúde, o único deputado federal presente lá. Chegar lá não é fácil, mas a responsabilidade maior que nós temos aqui é com o agronegócio, meus queridos deputados e deputadas. Esse ano nós temos um compromisso e vamos encadear, Reis, lá em Nome Toque, de uma vez por todas, a necessidade da aprovação da securitização, um projeto de minha autoria, de sua autoria, que está no Senado e precisa ser aprovado. Está na CAI, é uma das comissões do Senado, já passamos na Câmara Federal, e nós precisamos que o governo valorize aqueles que produzem, que empregam, que distribuem renda, que pagam impostos, que é o setor primário. E o Rio Grande do Sul exportou para o Brasil inteiro o que tem de mais importante e mais valioso, que são os seus filhos. Hoje não há estado em que não tenha um gaúcho produzindo, plantando, colhendo, produzindo, pagando impostos, mas hoje o Rio Grande está na UTI. Hoje o Rio Grande está entubado. 4 anos de seca, Marcos Peixoto. 2 anos de enchentes. Não há quem aguente isso aí, a não ser um governo que precisa olhar com os olhos da grandeza de um agronegócio que o Rio Grande do Sul tem. Nesse momento, precisamos da securitização já. E é em cima disso que a minha agenda parlamentar se focará nesse ano eleitoral. Muito obrigado. Longa vida, Cotrijal. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, deputado federal Pedro Westphalen. Convido agora para a sua saudação, em nome do Senado, senador Luiz Carlos Reis. Bom dia a todos. Em nome do Ney Mânica, do Enio Schroeder e da dona Ana, primeira-dama da Cotrijal, saudar o nosso governador, nosso Pérez, presidente da Assembleia, saudar aqui também ao Pedro Westphalen,
que representa a Câmara Federal. Saudar os demais deputados estaduais, federais presentes aqui, o Hernani Poli, em nome da Câmara Estadual, a Assembleia, também o deputado Zucco, em nome dos demais deputados federais que estão presentes. E só, Pedro, na questão da dívida, infelizmente, não é aquele projeto que você apresentou e eu apresentei também na Câmara, nós temos que ter uma securitização, aquilo é uma renegociação. Falava com ele agora, Ney, foi uns quase 15 a 20 bilhões aplicados, mas a grande parte dos produtores não teve acesso às negociações que saíram até agora. Agradecer ao Banco do Brasil, o Sicredi, Cicobi, Banrisul, os bancos que fizeram o que puderam fazer, mas não foi a solução. Esse é um assunto, e aí sim, securitização, governador, precisamos da sua força. O Tesouro Nacional concordou com a minha proposta. Seria 20 anos de prazo, 1, 2, 3% para o pequeno, médio e grande produtor, e sim, emissão de títulos do Tesouro Nacional. O Tesouro concordou, mas a área econômica do governo não permitiu que fizesse. Então, a nossa luta, Pedro, esse ano vai ser essa situação. Vamos reapresentar a proposta, um projeto de lei, para fazermos o Brasil precisa, não é apenas o Rio Grande do Sul. Um outro detalhe também, Domingos. O Espírito de mim esteve no Japão recentemente. E a semana passada falou comigo, em Brasília, o projeto que eu apresentei, aprovei no Senado e falta na Câmara, seu Moreira, Zucco, os demais deputados federais que estão aqui, Pedro, que aprovemos a construção de açudes em APP. Aprovamos no Senado, está na Câmara dos Deputados para aprovar. Isso é o que o Japão faz, isso que o mundo faz, e nós precisamos fazer aqui no Brasil, Marjorie. Importante para nós termos irrigação, importante. Gelson, a questão da perfil de solo. Falava agora sobre esse tema com o Enio também. É outro ponto importante, que tentamos o ano passado uma linha de crédito, não conseguimos, mas o TET tem nos ajudado e queremos implementar esse ano. Além da irrigação, há também o perfil de solo, para nós é fundamental. Tombini, dá uma olhada com o teu pessoal lá, isso é fundamental para nós e vamos perseguir que tenhamos uma linha com juro fixo e prazo longo para ajudar os nossos agricultores para superarmos a seca. Então, são temas importantes que a gente quer se empenhar nesse ano. Agradeço, Ney, mais uma homenagem que a Expo Direto está me prestando. Estive, prefeito, na primeira Expo Direto em 2000, lá em Carazinho. Estamos na 25ª agora, novamente na Metoc. Então, participei de todas elas, sempre com temas importantes que estamos defendendo. Para nós, temos que fazer a nossa parte, que é fundamental. A nossa agricultura não aguenta mais as estiagens, o excesso de água, principalmente juros caros, custos altos e preços baixos. É uma equação que não fecha, e temos sim, Ney, o seguro agrícola que você falou aqui. Eu tentei, o nosso ex-ministro Paulinelli, fazer essa junção das entidades. Também é um tema que nós temos que nos dedicar esse ano, com o ministro Favaro, para que possa implementar, onde a iniciativa privada, venda de máquinas, peças, defensivos, fertilizantes, sementes, possa somar as cooperativas, cerealistas e produtores. Aí sim, um seguro agrícola de verdade que possa nos dar proteção. Portanto, temas muitos nós temos pela frente, e sempre a Expo Direto tem sido palco de debates desses temas para que nós possamos trazer solução. E uma solução, Darcy Hartmann, vou dizer o teu xará, Eloy Darcy, da nossa cooperativa Copagril do Paraná, para expor na Expo Direto, que nós já estamos trabalhando no Senado, a lei já existe. O que a Copagril faz em 105 mil hectares, e lá em Marechal Cândido Rondon, em região, igual na Metoc, igual São Borges, eles plantam soja, milho, trigo, pastagens e APP. E recebem crédito de carbono em 105 mil hectares. Já deixo o alerta a todas as cooperativas que estão aqui, cerealistas e produtores. Vai ter esse evento no dia 13, falei com o Gelson agora, Ney e Enio, para que copiarmos o modelo que a nossa Copagril está fazendo no Paraná, aqui para o Rio Grande do Sul, um debate na nossa Expo Direto Rotijal.
recebem recursos que o mercado nacional e o mercado internacional está pagando. Nós temos riquezas imensas. Nenhum país que nos critica, como na COP, recentemente lá em Belém, tem a floresta amazônica que nós temos, tem o sistema de proteção das propriedades que nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ninguém preserva tanto quanto nós, gaúchos e brasileiros. Portanto, nós temos solução e parabéns, Ney, Enio, pelo evento que vocês estão novamente realizando, trazendo esses temas em debate para a nossa agricultura. Um abraço a vocês e, mais uma vez, sucesso em Cotrijal. Muito obrigado, senador Luiz Carlos Reis. Convido agora para a sua manifestação o governador do Estado, o governador Eduardo Leite. Muito bom dia, senhoras e senhores. Permitam saudar nosso anfitrião, querido amigo Ney César Mânica, também o senador Luiz Carlos Reis, o representante da Câmara dos Deputados, o deputado federal Pedro Westphalen, nosso presidente da Assembleia, deputado Sérgio Pérez, representante do Tribunal de Justiça, desembargador Cairo Madruga, também o defensor público-geral do Estado, Dr. Nilton Leonel Arnec Maria, o chefe do escritório de representação do Itamaraty no Rio Grande do Sul, embaixador Marcelo Baumbach, e também o nosso secretário de Estado da Agricultura, Edvilson Brum, em nome de quem saúdo toda a nossa equipe de governo, o Corpo Consular, o embaixador da Expo Direto, Paulo Sérgio Pinto, e a todos os amigos da imprensa, senhoras e senhores. Vou pedir licença aqui, nós temos muitas autoridades, né, para não fazer uma leitura extensa do vocativo, até porque, caro Mânica, quando a gente olha o vídeo da Expo Direto, fica muito claro, né, quem são as autoridades, que é aquele povo simples e trabalhador que está lá no campo fazendo nosso agro crescer, gerando riqueza. E aí fica muito claro que toda a autoridade na qual nós somos investidos vem desse grande Rio Grande que acontece no dia a dia de quem está empreendendo no campo, gerando riqueza. E, aliás, eu sempre também disse que o Rio Grande sempre foi grande não pelo governo, mas por esse empreendedorismo, por gente que ousa, que inova, que empreende, enfrentando riscos enormes para empreender, inclusive os do clima. E o papel do governo é justamente ser um facilitador desse processo, abrir os caminhos, literalmente, quando a gente fala de estradas, e também na burocracia, para que nós possamos destravar empreendimentos e dar espaço para que fluam essa capacidade empreendedora na forma de investimentos que geram riqueza, emprego e renda. E aí, aqui, né, eu que estou na última oportunidade de um café da manhã como governador aqui de lançamento da Expo Direto, me manifestando a vocês, cabe a nós relembrarmos que ao longo desses 7, agora 8º ano de um governo, nós viramos a chave do Rio Grande. Acho que isso é importante ser lembrado. Nós conseguimos transformar um Estado que não tinha capacidade de fazer o mínimo pagamento das suas contas no final do mês, num Estado que está fazendo os maiores investimentos da nossa história recente. A gente saiu de 2% da receita corrente líquida para 10% da receita corrente do Estado em investimentos, que se refletem, inclusive, nas estradas da região, seja nos investimentos que fizemos na estrada que dá acesso, justamente, a Não Me Toque, nas terceiras pistas que foram feitas lá no início do nosso governo, seja nas outras estradas do Alto Jacuí que estão recebendo investimentos. Estava relembrando agora com o Mânica justamente sobre Não Me Toque a Colorado, que está sendo feito um investimento com recursos do governo do Estado, viabilizados ali num convênio com o Comaja para qualificar as estradas da região. Ou se pegarmos um pouco mais abaixo ali, uma estrada que é especialmente simbólica para a nossa produção agrícola no Rio Grande do Sul, porque pega a zona de alta produtividade, que é Tupanciretã, Santa Tecla, uma obra que vai a mais de 150 milhões de reais só naquele trecho ali que está sendo feito. E para terem uma ideia, 150 milhões era o que o Estado investia por ano em todo o Rio Grande do Sul, nos 7.000 quilômetros de estradas pavimentadas que o Rio Grande do Sul tem. E a gente saiu de 150 milhões de reais de investimentos por ano do DAER, com as receitas do Tesouro, para 1,5 bilhão de reais de investimentos nas nossas estradas no Rio Grande do Sul. Então,
o Estado voltou a conseguir estar ao lado de quem produz, de quem empreende, na forma desses investimentos, e mesmo assim, né, não é capaz de atender a tudo em todos os lugares, por isso que a gente defende fortemente uma agenda de parceria com a iniciativa privada, né, e vamos enfrentar todos aqueles que queiram se opor ao desenvolvimento do nosso Estado, que se opõem às concessões rodoviárias. Nós vamos viabilizar as concessões que vão trazer outros 15 bilhões de reais de investimentos, só nesses 2 blocos que a gente está falando. No conjunto das concessões rodoviárias, nós estamos falando de 25 bilhões de reais de investimentos nas rodovias do Rio Grande do Sul. Então, governar, dizia um ex-presidente da República, é abrir estradas, né? E se a gente não tem a capacidade de fazer sozinho tudo, e não temos, né, nós temos que procurar as parcerias fundamentais para a gente poder viabilizar a abertura dessas estradas. E governar é também destravar os processos para que quem empreende possa empreender mais, possa focar a sua atividade na ampliação dos seus negócios e não na complexa relação com o Estado, seja na burocracia para licenciamento, seja na administração do sistema tributário. Por isso que, ao longo desses anos, também dedicamos muito do nosso esforço na redução da burocracia. Vamos pegar o caso dos licenciamentos para a irrigação. Se a gente sabe que o Estado tem enfrentado desafios climáticos, não apenas os da enchente, como também os das estiagens, que nos afetaram fortemente nesses últimos anos, é papel do Estado viabilizar melhores condições para o produtor poder proteger a sua lavoura a partir não apenas da irrigação, como também do processo de correção de solos, para a retenção da umidade, de nutrientes fundamentais para o ganho de produtividade. E nós temos atuado nessas 2 frentes. Na parte da irrigação, nós retiramos a necessidade de licenciamento para pivôs, né, de irrigação. Nós permitimos aos municípios fazerem licenciamentos para açudes e barramentos até 25 hectares, com isso multiplicando exponencialmente aí a nossa capacidade de licenciamento, né, porque da estrutura do Estado vai para os municípios a possibilidade de fazer esse licenciamento, além de revisão de sistemas de outorgas, entre outros fatores que ajudaram a destravar fortemente o processo para a irrigação. E aí, infelizmente, encontramos o nosso produtor fragilizado diante das estiagens. Quando a gente finalmente consegue destravar a burocracia, o produtor, infelizmente, está topado, né, de dívidas junto aos financiamentos que obteve, seja nos bancos, ou seja, fora dos bancos, né, com as cooperativas, com os cerealistas, para fazer a sua produção. E isso tem dificultado o avanço mais expressivo, né? Resolvemos a burocracia, do lado do financiamento a gente encontra esse gargalo pelo produtor estar fragilizado diante da perda de produtividade ao longo dos últimos anos. Por isso que sim, temos buscado articulação, e aí, senador Luiz Carlos Reis, contamos com a sua força também lá no Senado para fazer tramitar junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a colocação em votação do projeto de lei, o 5121, que veio lá da Câmara dos Deputados, fundamental para a securitização dos nossos produtores. No ano passado, estive reunido várias vezes com o presidente do Senado, com o líder do governo no Senado também, buscando que fosse colocado em votação este projeto. A gente ainda não conseguiu fazer com que avançasse isso, mas, pelo menos, a nossa pressão resultou ainda no ano passado em mudanças na medida provisória que fizeram com que alcançasse as dívidas dos produtores também da safra de 2025, que não estava incluído na primeira medida provisória. Então, é pressão permanente, articulação permanente, né, de toda a classe política, do senador, dos senadores, dos deputados, do governo do Estado, junto aos dirigentes das casas no Congresso, para que a gente possa fazer com que esse projeto de lei, deputado Pedro Westphalen, possa ir adiante. E ele tem, né, uma construção que foi feita conjuntamente com técnicos, com muita responsabilidade, buscando os recursos do Fundo Social para financiar, né, esses 30 bilhões de reais aos nossos produtores rurais e conseguir, com isso, fazer com que se dê a capacidade produtiva fundamental, não apenas para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil, né? A gente tem que lembrar do que a gente está falando. Não estamos pedindo que se coloque um dinheiro para anistiar dívidas, não estamos falando de deixar de pagar, estamos falando de dar condição aos nossos produtores para que eles possam, inclusive, se financiarem para viabilizar a irrigação, fundamental para a proteção da sua lavoura e, assim, garantir produtividade para o nosso agronegócio. Então, é uma luta de todos nós, estaremos juntos, e a Expo Direto
Mânica, vai ser, além de um espaço para compartilhamento de novas tecnologias, para a disseminação das melhores práticas, para a inovação fundamental no campo, vai ser também um espaço de, mais uma vez, reivindicação política, de manifestação, não político-partidária, não de ponto de vista ideológico, mas da defesa daquilo que politicamente é o interesse do nosso Estado perante a União, que, infelizmente, não tem guardado os melhores olhos para uma causa que, insisto, não é regional. E se fosse apenas regional, né, seria relevante, porque estamos falando de uma parte do país que, infelizmente, não tem recebido os mesmos incentivos e cuidados que a União dirige para outras regiões do Brasil. Eu insisto, né, para outras regiões são alcançados recursos de fundo constitucional, incentivos tributários, zona franca, companhia de desenvolvimento, que colocam recursos do Tesouro da União para outras regiões. E aqui no nosso Estado, não só não nos dão o que dão para outras regiões, como tiram parte substancial da nossa arrecadação, seja na forma de impostos que são levados a Brasília, seja na forma do pagamento de uma dívida que toma quase 10% da nossa receita corrente. E por isso, né, para finalizar aqui, que nós temos articulado, o nosso governo, né, já determinei, as nossas secretarias estão construindo a amarração de um grande plano. Né, a gente tem iniciativas que já são maiores do que usualmente o governo do Estado foi capaz de fazer para a irrigação, seja na burocracia, seja no financiamento, mas nós queremos ir além. Né? Nós precisamos de um plano ainda mais audacioso e ambicioso. Não dá para a gente conviver, né, com 3%, 4% da nossa área plantada de soja apenas com irrigação, ou 14%, 15% da área plantada de milho com irrigação. A gente tem que fazer uma expansão muito mais expressiva. Não dá para ser algumas dezenas de milhares de hectares. A gente vai precisar fazer um avanço de milhões de hectares de irrigação no Rio Grande do Sul para proteger as nossas lavouras de futuros eventos climáticos ou da irregularidade, da pouca regularidade de chuvas nos momentos mais críticos. E isso exige um plano muito mais abrangente. Né? Isso está muito claro para todos nós. Inclusive porque o nosso desejo é apresentar à União, né, assim que nós tivermos esse plano bem amarrado, ou pelo menos o esboço melhor dele definido, sobre o que na área da burocracia, o que na área do crédito, o que do ponto de vista de regulamentações precisam ser ajustados, para pleitear, né, a União que faça mais uma vez a prorrogação, a postergação, na verdade, do prazo de pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, porque o que hoje nós estamos deixando de pagar da dívida do Estado até o ano que vem é voltado exclusivamente à recuperação da enchente. E nós estamos com um grande projeto, que é o Plano Rio Grande, se encarregando de fazer todos os investimentos em tecnologias, infraestrutura, habitação necessários para a resiliência do nosso Estado do ponto de vista climático contra as enchentes. Mas tem sido dolorido para o Rio Grande do Sul, ao longo dos últimos anos, a falta de chuvas, que, inclusive, economicamente, ao longo dos últimos períodos, significou muito mais perdas do que a própria enchente para o Estado. Quando a gente acompanha que nas 4 estiagens severas que tivemos ao longo dos últimos 6 anos, o Rio Grande do Sul perdeu cerca de 60% do PIB de um ano inteiro. A gente está falando de 360 bilhões de reais que o Estado perdeu economicamente pela produtividade que foi afetada pela falta de chuvas. Então, se a União quer que o Rio Grande do Sul tenha sustentabilidade financeira e econômica para pagar esta dívida até o final do seu prazo, lá em 2050, ela tem que prezar pela manutenção da capacidade econômica do Rio Grande do Sul para fazer esse pagamento. E se nós não tivermos a garantia da produtividade econômica a partir do campo, uma vez que o agronegócio responde por 40% do nosso PIB, essa capacidade econômica do Rio Grande do Sul vai ficar prejudicada. Então, nós defendemos que por outros 3 anos, além dos 3 anos atuais, seja viabilizado ao Rio Grande do Sul o não pagamento da dívida para alocar exclusivamente esse recurso em projetos de ampliação da capacidade de irrigação, de recuperação de solos, para que o Estado tenha essa capacidade produtiva ao longo dos próximos anos. Essa é a grande missão na qual nós estamos nos empenhando. Então, nós estamos amarrando todas essas pontas para apresentar de uma forma qualificada, para não ser um pleito político vazio, para não ser uma demanda verborrágica, né, de vídeos na internet ou discursos apenas, que seja com estrutura, com coerência, com consistência, um plano que nós tenhamos a capacidade de demandar à União, efetivamente, o apoio que o Rio Grande do Sul precisa para
ali na frente não voltarmos a estar demandando prorrogações de dívidas, postergações, refinanciamentos, mas sim temos a capacidade de manutenção da produtividade agrícola do Rio Grande do Sul, que é a nossa grande proteção. Aliás, inclusive para financiar um fundo de resseguros que permita justamente a capacidade dos nossos produtores acessar seguros agrícolas, porque, dada a alta sinistralidade pelas recorrentes estiagens, inclusive a política de seguros fica afetada aqui no nosso estado. Então é uma amarração muito mais complexa, mas possível, viável, que nós estamos desenhando com a mesma responsabilidade que buscamos ajudar a construir os projetos que tramitaram no Congresso, que buscam os recursos do Fundo Social para refinanciar os nossos produtores agrícolas. Então me desculpem aqui abordar todos esses temas, mas diante da plateia qualificada que a gente tem aqui, da imprensa, a gente não pode deixar de tocar nos pontos fundamentais que afetam o nosso agronegócio. E, Ney, muito obrigado pela tua ousadia. A ousadia de fazer uma Expo Direto, uma exposição agrícola, que justamente buscava naquele tempo, retomava contigo, a disseminação das melhores práticas do plantio direto, né, para a garantia de melhor produtividade no campo, e que manteve esse ímpeto ao longo desses 25 anos, viabilizando disseminação das melhores técnicas, práticas, inovações tecnológicas que garantem produtividade melhor no campo, e por essa ousadia de, ao perceber que a feira estava ficando, né, vamos dizer assim, trancada, travada no seu espaço físico, ousa mais uma vez ao fazer essa ampliação do parque, com apoio da emenda do deputado Pedro Westphalen, com o nosso apoio do governo do estado, em toda a articulação com o município envolvido, para a gente poder ver uma Expo Direto que cresce e se torna cada vez uma referência para o Brasil e para o mundo. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, senhor governador. Senhor governador, eu pedi a gentileza do senhor retornar aqui ao nosso palco, convidar Ney Mânica, o N, as autoridades aqui da mesa 2, as autoridades da mesa 3, também as lideranças das federações aqui na mesa 3. Na mesa 1 aqui, por gentileza, a gente vai fazer a foto oficial aqui de lançamento da nossa 26ª edição da Expo Direto Cotrijal. A gente informa também que, na sequência, vamos ter a coletiva de imprensa. Nossa equipe vai estar orientando os representantes da imprensa que participarão. Estarão presentes na nossa coletiva o presidente Ney César Mânica, o vice N. Schroeder, também prefeito Gilson, governador Eduardo Leite também vai estar conosco. Assim, agradecendo o prestígio, a presença de todos que estão conosco aqui no Hotel de Ville, em Porto Alegre, agradecendo a todos que acompanharam a nossa transmissão pelo canal da Expo Direto no YouTube. A gente encerra o nosso cerimonial, convidando a todos para estarem conosco de 9 até o dia 13 de março de 2026. Um bom dia a todos, muito obrigado e até nosso próximo encontro.